Durante 2 dias de intenso debate, o Seminário Internacional Política de Benefícios Fiscais, Administração Tributária e o Estado Democrático de Direito no Brasil reuniu mais de 30 especialistas e estudiosos da tributação e dos modelos de renúncia fiscal no Brasil e no mundo. Parlamentares, acadêmicos, economistas e auditores fiscais apresentaram seus estudos e reflexões sobre as desonerações vigentes no país e as mudanças necessárias visando um sistema tributário justo e progressivo. Nós estamos aqui num trabalho de revisão desses benefícios, de discussão do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, e o sindicato tem feito esse trabalho, vai continuar fazendo, então cada um aqui vai acompanhar desdobramentos dessa discussão aí nas próximas semanas. O presidente do Sindifisco Nacional, Isaac Falcão, dividiu a mesa de abertura com representantes da FENAFIN, ANFIP, FENAFISCO, FEBRAFIT e com o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, que defendeu a transparência como critério norteador da concessão de benefícios fiscais. Nós temos um gasto tributário muito grande em favor, muitas vezes, de grupos econômicos poderosos que nem sempre é transparente, nem sempre é acessível essa informação para a população. Então a ideia é que a população tenha acesso a esses dados, comece-os a debater junto com a Receita, junto com o governo e com a academia, com todos de maneira bastante transparente. A Receita já começou esse movimento, né? Nós passamos a publicar no site da Receita Federal a listagem das empresas, a listagem dos valores por tipo de benefício fiscal para fomentar esse debate. Diante de um auditório lotado, os deputados Luiz Carlos Rauli e Érica Cocai debateram com o diretor de estudos técnicos do Sindifisco Nacional, Marcelo Lettieri, propostas e desafios para uma nova política de benefícios fiscais no âmbito da reforma tributária. Painel mediado pelo primeiro vice-presidente do Sindifisco, Tiago Barbosa. Rauli defendeu a substituição dos tributos ICMS, PIS, COFINS, ISS e IPI pelo IVA dual. Com o fim desses 5 impostos, acaba a memória do imposto. Morre o imposto velho e nasce um imposto único nacional, com uma lei só, nacional, cobrança destino, alíquota por fora e cobrança eletrônica. E esse IVA não pode dar incentivo fiscal mais, é proibido. O incentivo fiscal deve ser dado para o consumidor, não para a empresa individual, porque é o consumidor, a família brasileira, o povo brasileiro que paga o imposto de consumo. Já a deputada Érica Cocai falou de sua preocupação com as contrapartidas oferecidas em troca dos benefícios. É preciso que nós possamos fazer esse raio-x, que nós possamos mostrar para o país, e queremos fazer uma audiência pública nesta perspectiva, quem tem se beneficiado com todos esses gastos tributários do próprio governo. E, ao mesmo tempo, é preciso avançar sobre as contrapartidas. Se o benefício fiscal gerou uma condição de mitigar as desigualdades regionais, se o benefício fiscal gerou emprego, se o benefício fiscal empoderou a renda. O painel Benefícios Fiscais no Brasil, Conceitos, Aplicações e Discussões Políticas promoveu um debate de acadêmicos entre os professores Francisco Mata, Sérgio André Rocha e Bruno Guimarães, sob mediação do diretor institucional do Concefaz, André Horta. De modo geral, os estudiosos defenderam que os benefícios fiscais não devem ser vistos como vilões, mas devem ter como objetivo a redução das desigualdades sociais, além de seguir o que determina a Constituição. O que a gente vê muito nos benefícios fiscais são distorções. Então, ao longo do tempo, nós vimos benefícios sendo concedidos sem a gente entender direito o porquê, sem eles serem revisitados, sem nós vermos se eles realmente continuam sendo necessários. Isso foi criando problemas. Mas isso não quer dizer que os benefícios em si sejam um problema, sejam vilões e devam ser excluídos do sistema jurídico. Eu entendo que não, né? Existem várias situações como, vamos imaginar, cesta básica, medicamento. Quando você concede uma desoneração que tira da tributação pessoas que não têm, né, capacidade econômica para pagar o tributo, né, o incentivo, o benefício está realizando o princípio da capacidade contributiva, está realizando o princípio da isonomia. Porém, como nós não temos no nosso sistema critérios muito claros para pautar a concessão de incentivos,
é muito comum que nós tenhamos incentivos que, na verdade, são verdadeiros privilégios, ou seja, que não atingem contribuintes que não teriam condição econômica de pagar. O painel A Renúncia de Receitas no Brasil, Dimensões Políticas, Econômicas e a Atuação do Controle Externo encerrou o primeiro dia de debates. A contradição de se abrir mão de receitas num país tão carente foi um dos temas abordados. Os benefícios fiscais, eles não são ruins em si mesmos, né? Mas muitas vezes eles servem apenas a determinados grupos, a determinados interesses, que deixam de fora a grande maioria da população brasileira. Então, por isso que a gente sempre tenta incluir essa discussão sobre os benefícios fiscais, melhor dizendo, as renúncias fiscais, aquilo que o governo está deixando de arrecadar, tanto a nível federal, quanto municipal, quanto estadual, porque, na verdade, isso vai significar a perda de recursos para políticas públicas, para a saúde, para a educação, para a redução de desigualdades. O deputado federal Reginaldo Lopes, coordenador do grupo de trabalho que debate a reforma tributária na Câmara dos Deputados, sugeriu a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional para substituir as renúncias fiscais. Nós acreditamos que a ausência desse modelo, desse instrumento, levou muitos governadores a praticar a renúncia fiscal, que deixou de ser funcional, né? Ou seja, não cumpriu a missão de resolver o problema dos contrastes regionais e sequer diminuiu o preço dos produtos. No segundo dia, o professor português José Casal Tanabás abriu de forma remota o debate Benefícios Fiscais e Renúncias de Receitas à luz da experiência internacional, que foi mediado pela segunda vice-presidente do Sindifisco, Natália Nobre. O acadêmico defendeu os auxílios diretos para a população mais pobre em vez das desonerações. Isto torna, portanto, a ordem jurídica tributária altamente segmentada, fragmentada, e isso torna difícil a aplicação e, sobretudo, de obter mecanismos de justiça. E também isso torna-se altamente propício, altamente favorável aos lobbies, que muitas vezes aparecem para combater a pobreza, mas não é nada para combater a pobreza. É para realizar os seus próprios interesses, embora mascarados, muitas vezes, de boas intenções relativamente a isso. Já a professora Rosa Ângela Chiesa destacou que no mundo todo as renúncias são usadas como ferramentas de desenvolvimento e fez um contraponto com a realidade brasileira. E o que a gente observa no Brasil é que todas as renúncias de receitas, elas que foram concedidas depois da vigência da emenda constitucional 95, do teto de gasto que foi agora extinta pelo novo arcabouço fiscal, elas foram aprovadas sem observar os requisitos referentes à adequação financeira e orçamentária. E isso é muito importante porque, apesar de em alguns casos ou outros ter havido uma análise sobre o cálculo do impacto fiscal, não se levou em conta a necessidade de compensação. O penúltimo painel do ciclo de debates, a política de benefícios fiscais no Estado brasileiro e o descompasso com a lei fundamental, teve a participação do professor Maurício do Vale, que criticou a falta de transparência sobre as renúncias fiscais e o desrespeito à legislação sobre o tema. A concessão desses benefícios fiscais deve necessariamente vir acompanhada de ferramentas de controle, evidentemente, e, claro, do respeito à lei de responsabilidade fiscal, que estabelece que toda concessão de benefício fiscal deve vir acompanhada das medidas de compensação daquele impacto econômico e financeiro. No mesmo painel, o deputado Mauro Benevides Filho deu ênfase às isenções fiscais que são consideradas aberrações. No âmbito do governo federal, tem muitos incentivos fiscais que não faz sentido. Desonerações que são esdrúxulas. Você acha que o queijo suíço pode pagar 0 de PIS/COFINS? O presunto de Parma, 0, o filé mignon. Enfim, e vários produtos que, quando você soma essas isenções, você chega a 7 bilhões ano. Para o ex-presidente do Unafisco Sindical, o auditor fiscal Carlos André Nogueira, apenas a diminuição das desonerações não garante o aumento da arrecadação. O fortalecimento da administração tributária seria fundamental para o enfrentamento, por exemplo, dos sofisticados planejamentos tributários. Há ainda uma ideia de que basta, por exemplo, reduzir os subsídios estatais, né, já que esse é o grande tema desse seminário,
ou mudar a lei, ou obter uma decisão judicial no Superior Tribunal de Justiça, como foi o caso das subvenções de ICMS, para que isso se converta em arrecadação. E não é assim, né? Há que existir um papel ativo, sofisticado, da administração tributária, então se precisa de um investimento na administração tributária para que essas, vamos dizer, promessas de arrecadação se concretizem. O presidente do Sindifisco Nacional, Isaac Falcão, considerou a discussão muito qualificada. Será de muito proveito. O tema está na ordem do dia, os benefícios fiscais, eles precisam de transparência, precisam de discussão, precisam estar alinhados com os objetivos constitucionais do Brasil, enfim. E há várias ações, né, que podemos e devemos fazer como auditores fiscais no sentido de dar a nossa colaboração para esse processo, né, de alinhamento desses benefícios fiscais com os objetivos brasileiros. O Seminário Internacional faz parte dos debates que o Sindifisco Nacional vem promovendo desde o ano passado sobre temas relacionados à reforma tributária. Imposto de renda, benefícios fiscais, tributação dos super-ricos são alguns dos recortes que foram colocados em pauta. A expectativa é de que até o final do ano outros seminários sejam realizados. Nós teremos um conjunto de debates, tanto sobre o tema da reforma tributária, como o tema do papel da administração tributária e da centralidade do auditor fiscal nessa discussão. Então, esse é um projeto que vai correr ao longo de todo o ano de 2023 e possivelmente eu acho que o tema da reforma tributária vai continuar na pauta em 2024 e o arcabouço fiscal vai ser a partir de 2024 que a gente vai começar a ver a importância de se ter uma valorização da administração tributária, da Receita Federal e do auditor fiscal para que a gente consiga cumprir as metas do arcabouço fiscal e com isso, né, fornecer recursos suficientes para as políticas públicas, para a reconstrução desse estado de bem-estar social que foi desmontado nos últimos 4 anos.